Olá, meus caros. Finalmente chegamos à última semana dessa experiência, desse ciclo de leitura sobre a nova economia das instituições e vale a pena fazer uma síntese de alguns fatos que são importantes, alguns traços que valem a pena ser marcados. Nós definimos instituições na primeira semana como um conjunto de práticas, convenções, regras formais e informais, de valores e de poder que determinam o comportamento humano e a forma como os agentes interagem em sociedade, criando expectativas mais factíveis ou mais incertas. A partir dessa definição, a gente pode traçar alguns elementos que são importantes. Primeiro, o elemento da regularidade, que é uma forma com que a gente pode acabar acreditando ou esperando mais que uma coisa ocorra ou não. A regularidade é um traço e a irregularidade também é um traço institucional. Se toda vez que acontece A acontecer B, né, nós temos uma determinada regularidade e uma determinada expectativa. Se quando acontece A eu posso ter o resultado B, C, a reação D, E, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, né, então eu estou num ambiente onde um ato pode ter reações inesperadas e, portanto, não previsíveis. Agora, mesmo a própria regularidade é uma característica que faz parte de um outro conceito mais amplo. Portanto, é um caso particular do conceito de padrão. A coisa fundamental na economia das instituições é encontrar padrões. Nós temos em diversas teorias, né, características que são acentuadas na economia da tecnologia, na organização industrial. Quando eu leio uma economia marxista ou uma teoria marxista, né, quando eu estou em algum plano da macro, quando eu estou em algum plano da micro, eu enfatizo alguns aspectos mais do que outros. E quando eu trabalho com uma teoria da nova economia das instituições, ou nova economia institucional, eu também tenho alguns instrumentos. É como se eu tivesse uma lupa, um microscópio, onde eu pudesse passar a ver algumas coisas que eu não veria sem esse instrumental. Então, assim como um micróbio só podem ser vistos com microscópios, não podem ser vistos a olhos nus, né? E estrelas distantes, constelações, só quando eu uso um telescópio, uma pergunta que se deve fazer é: uma vez que eu tenho um instrumental da nova economia das instituições, a NEI, o que é que eu vejo que não seria visível sem esse instrumental? O que é que eu percebo? E sendo a questão do padrão uma questão fundamental, então eu devo perguntar que tipo de padrões eu estou observando que eu não observaria se eu não tivesse essa lupa, se eu não tivesse esse microscópio, se eu não tivesse esse telescópio para observar alguns fenômenos, né? Então, nós temos objetos e padrões que são padrões macro-institucionais e nós temos objetos e padrões que são micro-institucionais, né? Devido à leitura do livro completo, com uma parte desse nosso ciclo de leituras, né? Quando nós lemos, então, o Porquê as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu e o James Robinson, nós acabamos olhando para alguns fenômenos, algumas características, alguns padrões mais do que outros, como o padrão das instituições inclusivas econômicas. Se eu tenho elementos que incluem os trabalhadores, as famílias ou as empresas, se dão a essas empresas oportunidade de inovar, garantem um fruto do seu trabalho, da sua investigação, do seu investimento, e a partir disso eu posso montar um ciclo que venha a ser virtuoso, ou se as instituições econômicas são extrativistas, né, são exploradoras e, portanto, há uma insegurança jurídica quanto aos benefícios de um investimento que eu tenha feito, ou do ato do meu trabalho pessoal ou familiar, né, eu passo a estar diante de um ciclo que não é virtuoso, um ciclo vicioso, que faz com que a prosperidade seja cada vez menos provável de uma forma generalizada nessa sociedade. Devido a esse mesmo livro, Por que as Nações Fracassam,
nós também exploramos aspectos das instituições macroinstitucionais de ordem política, querendo analisar se elas são mais estáveis ou menos estáveis, se elas são mais centralizadas ou se elas são mais fragmentadas, se em virtude desse domínio político, dessa característica política, a repartição da própria economia ela é feita de uma forma mais concentrada ou ela é feita de uma forma mais horizontal, mais distributiva, né? Então, esses traços que são importantes no livro da Acemoglu e do Robinson, eles poderiam ser acrescentados de outros desdobramentos, né? Como o fato da representatividade. Uma instituição política, ela pode incluir mais ou menos o desejo da população, ela pode contribuir mais ou menos para o bem-estar de uma sociedade, mas ela também pode fazer ou ter outras funções e enfatizar outras funções que estão ausentes em diversos lugares do mundo. Na África, por exemplo, mesmo em populações negras, nós temos etnias diferentes e o Estado às vezes representa uma etnia em detrimento da outra. Quando não, no caso do colonialismo, eu ter num continente que é eminentemente negro, ter um domínio de populações brancas, digamos holandesas, como já foi o caso da África do Sul, inglesas, né, francesas e por aí vai, em detrimento das populações, dos povos originais deste mesmo contingente. Então, eu posso incluir mais etnia ou excluir mais etnia, eu posso incluir mais homens ou incluir menos homens ou mais mulheres, eu posso incluir mais os pobres ou fazer representar mais esses pobres. Então, existe a questão da representatividade, né? E o Brasil, por exemplo, é um país que tem muitos pobres, mas eles estão pouco representados no Congresso Nacional. Tem como a maior parte da população mundial, quase metade da população feita por mulheres, mas a representatividade disso no Congresso também ela é minoritária. Bom, fora a representatividade, eu tenho os mecanismos de participação, né? A população é ouvida, ela decide, ou ela só elege aquele que teve dinheiro para fazer campanha eleitoral, que por sinal não a representa. Ou ela vai lá decidir, né? Os Estados Unidos tem de 5 a 15 plebiscitos ou consultas, né, a cada eleição, a cada 2 anos, por estado. Nós brasileiros fizemos 2 plebiscitos apenas desde a Constituição de 88. Um plebiscito para decidir se era monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, e um outro plebiscito para decidir, né, sobre o porte de arma. É muito pouco para alguém que tem uma inspiração de ser uma instituição democrática. E naqueles agentes que foram eleitos pela maioria, vários deles não permaneceram, né? Collor não permaneceu, que foi logo o primeiro, FHC foi contestado, Lula foi contestado como mensalão, Dilma não foi até o final, ou seja, nós temos uma democracia de baixa intensidade e essa é uma instituição. Uma outra forma de olhar para a macroinstituição é olhar do ponto de vista dos valores e das crenças, né? Ela materializa um Estado laico, ela materializa um Estado que tem determinadas características religiosas. Quando tem essas características religiosas, ele oprime muito quem tem características religiosas diferentes. No Iraque, por exemplo, o governo ficou com um ditador que era sunita diante de uma maioria que era xiita. Então era a ditadura da minoria sobre a maioria. Mas existem outras ditaduras também religiosas ou de crenças que são da maioria sufocando uma minoria que pensa ou que crê em coisas ao contrário. Isso são instituições, mas também são instituições a forma como o judiciário funciona. Ele funciona como um direito baseado no costume ou ele é um sistema jurídico baseado no direito civil, na tentativa de limitar o poder do Estado e na recorrência de várias instâncias, né, para que uma decisão circunstancial não tenha um peso sobre o indivíduo por características que podem ser
também sociais, como classes sociais distintas, visões distintas, etc., ou partidos políticos distintos, etc., etc., né? Além do mais, há o direito codificado, que também dá um peso para a decisão judicial. A jurisprudência é tida como um fator relevante para a decisão do juiz, considerando que o seu colega em outro lugar, em outra época, pode ter tido uma decisão sábia e essa decisão sábia tem que ser levada em conta no caso específico o A, B ou C. Nós estamos aí no mundo das macroinstituições e nós temos elementos que estão tanto na macro quanto nas microinstituições, como é o caso do direito de propriedade, se respeita o direito de propriedade coletivo, o direito de propriedade individual, né? O direito de propriedade na herança. Direitos de propriedade são importantes, como são importantes os contratos. Nós fazemos poucas páginas de contrato, com poucas cláusulas, e temos bastante confiança que o outro vai respeitar esse contrato, que vai ter pouca atividade oportunista, né, tentando minar os resultados, ou se aproveitando de cláusulas que estão abertas. E ainda assim, caso essa atitude oportunista ocorra, ainda vamos ter que lidar com um judiciário que é moroso e que é muito caro e que não é, portanto, eficiente. Ou nós estamos num ambiente que é mais seguro, eu preciso dizer pouca coisa, conto com a boa fé do outro, né? E tem uma economia contratual e uma economia de custos de transação que são relevantes para receber investidores internacionais, para que os próprios investidores nacionais façam os seus empreendimentos, gerem prosperidade, incluam as pessoas, distribuam e gerem renda, né? Então, esses fatores estão concorrendo. E nós também podemos olhar, de um ponto de vista micro-organizacional, como é a cadeia, né? Nós fazemos várias coisas entre contratantes, onde há alguma monitoração da atitude do outro, fazemos muito no mercado, ou fazemos, né, atividades internalizadas numa hierarquia que obedece comando em cada ordem, em cada atividade, e não precisa passar pelo mercado a cada momento, né? E quando nós fazemos isso e essas organizações crescem, nós devemos nos perguntar quais são os custos administrativos de ter tomado essa decisão de cada vez mais incorporar numa instituição hierárquica aquilo que poderia, em tese, ser feito pelo mercado. Essas questões estão presentes, né? E é claro que um analista que vai olhar um trabalho que é sobre nova economia das instituições vai se perguntar quais desses padrões e dessas características foram utilizados para que você apontasse fatos que dificilmente seriam vistos ou que não seriam vistos sem que esses fatos, sem que essa luz, que essa lupa, que esse instrumental da nova economia das instituições estivesse presente. Então esse é o momento que a gente está aqui. Nós temos, portanto, frutos que vão para a dimensão política, frutos que vão para a dimensão dos investimentos externos, frutos que vão para as decisões da macroeconomia como um todo e frutos que estão na análise setorial ou dentro de uma análise organizacional em si. Olhamos 24 autores dentro desse escopo nosso de leitura do semestre e alguns desses autores se reportavam a outros autores, né? Como, por exemplo, os trabalhos dos autores fundamentais da NEI, o Ronald Coase, o Douglas North e o Oliver Williamson, né? E, portanto, alguns autores citam outros autores, tem como a tarefa principal citar outros autores, e nós vamos ver o quanto nós caminhamos nessa jornada e quanto nós aproveitamos essa jornada. Eu quero dizer que, em diversas ocasiões, foi um enorme prazer poder conversar com vocês, discutir vocês, ouvir visões de vocês, coisas que eu talvez não atentaria, né, se não houvessem observações que fizeram pensar em algumas coisas que valeram a pena. De minha parte foi um prazer, estamos agora no último momento aguardando aí a conclusão das atividades de vocês e amanhã nós vamos fazer esse ciclo de discussão e vamos ver o que cada um aplicou, né, na escravidão do Brasil, sobre movimentos de balança de pagamentos, né, o oportunismo no sistema político, a existência de carros elétricos, o mundo da automobilístico, quanto que ele lidera com as coisas institucionais, a pobreza no Rio de Janeiro,
os experimentos, né, comportamentais à luz da nova economia das instituições. Vamos olhar essas características, né, e vamos tentar ver o que é que nós colhemos nesses contextos todos. Até breve, foi um prazer por hoje e amanhã nós concluímos efetivamente a nossa disciplina. Um abraço a todos e até lá.